Olá, nós vamos falar agora sobre um assunto que desperta muita curiosidade. Eu vou conversar com um escritor, jornalista, que há 14 anos é correspondente internacional, já escreveu 9 livros, 6 deles com a temática cristã, visitou mais de 50 países e a partir dessas viagens que ele encontra inspiração para os seus livros, para os seus textos. E agora está lançando o primeiro livro de ficção. O meu entrevistado agora é Rodrigo Alvarez, que está lançando esse livro aqui, ó, já vou mostrar. O Primeiro Imortal, falando sobre a imortalidade. Conta essa história pra gente, Rodrigo. Olha, a imortalidade é uma questão antiga, né? A gente sabe que o ser humano sempre sonhou e buscou a imortalidade. O próprio cristianismo, a religião católica, é toda baseada na ideia da imortalidade da alma. Agora, nós, seres humanos, estamos avançando tecnologicamente a um ponto em que começa a aparecer, e talvez de fato seja possível, a imortalidade do corpo, que foi sonhada pelos egípcios, não foi por acaso que fizeram as pirâmides. Toda a preservação do corpo físico, né? Sonhada também no Antigo Testamento, há relatos, né, de momentos em que se acreditava na possibilidade da imortalidade do corpo. E a gente não fala só para Jesus Cristo, né, da ressurreição de Cristo, Sim. Que seria um único exemplo, né, o único que a gente conhece. A gente está falando da imortalidade para todos, que foi sonhada também ao longo da história da humanidade. A imortalidade do corpo, que agora, com a tecnologia que vem se desenvolvendo, começa a ser possível. Aí envolve um monte de ciências. Então, espera aí, antes da gente entrar nisso, porque tem muita coisa aqui para perguntar para o Rodrigo. Eu queria que a gente avaliasse o seguinte, Rodrigo, uma das grandes angústias do ser humano é porque é o único ser vivo que sabe que vai morrer. É a única coisa que o homem sabe que não domina e pior, não sabe a hora, né? A nossa hora pode ser daqui a pouquinho. Sim. Então, quer dizer, essa busca toda, ela vem resolver essa angústia, né? É uma tentativa de resolver essa angústia. Eu penso que tem algumas pessoas que lidam bem com isso, entendem que a morte do nosso corpo é natural e deve acontecer. Tem outras que vivem uma obsessão, gostariam de viver mais tempo. Eu até entendo por quê, porque gostam da vida. Eu também gosto da vida, gostaria de viver mais tempo. Mas tem pessoas hoje, em várias partes do mundo, obcecadas com a ideia de viver para sempre. Então começaram a desenvolver tecnologias, agora, claro, tudo passa pela computação. Uma das ideias é congelar o corpo para um dia você renascer quando houver uma cura para a doença que você teve, ou quando houver uma tecnologia que permita reanimar o seu corpo de alguma maneira. Agora, existem ideias mais complexas, por exemplo, congelar apenas a nossa cabeça, o nosso cérebro, para que ele possa ser transplantado no futuro para um outro corpo. Bastante complicado, mas tem cientista trabalhando com isso. E uma outra ideia ainda mais difícil de imaginar é de fazer o que eles chamam, os cientistas, de download, ou seja, baixar tudo que está dentro do nosso cérebro. Aqui. Vai pensando, deixa a gente pensando, o computador vai registrando tudo e vai recriar o nosso cérebro artificialmente, claro, num outro cérebro artificial, mas também com biológico, essa é a intenção, num outro corpo. Olha que loucura. A ideia dos avatares, né? Sim. Você renascer num avatar. Mas aí eu pergunto, e essa inclusive é a pergunta que eu faço... É o questionamento do livro. Na capa do livro. O que acontece com a alma se o nosso coração parar de bater? A gente vai, né, como nós acreditamos, a gente vai viver uma vida eterna no que a gente sempre entendeu como céu, ou essa alma poderá voltar à vida se por acaso aquele corpo voltar à vida? São questões que a ciência moderna começa a se colocar e que são complexas. Aliás, você que visitou centros, né, tudo isso está sendo estudado, pesquisado há muito tempo, isso não é novidade não, gente. Em centros de criogenia, né, nós temos quantos hoje no mundo? Olha, tem até centro clandestino, então não dá para dizer quantos são. Eu posso dizer que tem pelo menos 2 grandes centros, um na Rússia, um nos Estados Unidos, com algumas centenas de pessoas congeladas. Eles, teoricamente, morreram, mas não pensavam que iam morrer, disseram, vamos ser imortalizados. Então eles estão esperando a cura de doença, esperando que alguma coisa aconteça para renascer. Há tanques de nitrogênio, onde esses corpos foram colocados,
para que eles possam um dia renascer. Será que vai acontecer? Mais ou menos umas 100 pessoas estariam? Não, tem umas 300 pessoas. 300 corpos? Esse número vem aumentando com o passar dos anos. Porque agora, quando eu fui a primeira vez a esse centro de criogenia, Sim. que eu chamo também de centro de imortalidade, nos Estados Unidos, isso tem 9 anos que eu comecei a conhecer esse assunto. Naquela época era impossível pensar no que se tem hoje de tecnologia. Então, como agora a tecnologia está avançando muito, tem muita gente acreditando que com essa técnica, por exemplo, de clonagem, vai ser possível fazer um corpo igual ao seu, acelerar o seu crescimento de alguma forma e fazer você renascer nesse corpo. Aí, de novo, vão vir todas as questões filosóficas, religiosas, e uma série de outras. que a gente precisa entender e ninguém entendeu ainda para dizer, será que é possível realmente retomar a consciência de alguém? Transplantar uma alma? É complexo, né? Então, essas são questões que os personagens do livro, muitos deles são cristãos, outros não são, outros estão tentando entender o que acontece com a alma, o que pode acontecer com eles. Então, há um debate no livro sobre isso também. Então, vamos lá, falar um pouco sobre a história, a narrativa desse livro. Né? Um homem que viveu há 38 mil anos, não é isso? E, de repente, ele volta à vida. Ele estava congelado, é isso? Toda a ideia da imortalidade ficção, que se tem hoje na ciência é que se você fosse imortalizado, congelado antes de morrer, você talvez facilmente renasceria. Porque isso aconteceu, né? Há experiências com animais que renascem se são congelados. Então, esse homem congelado por uma situação da natureza, né? Uma tempestade, 38 mil anos atrás, por uma série de acontecimentos, ele renasce no nosso tempo, um pouco antes da nossa época, nos anos 1980. E vai sendo objeto de estudo da ciência. As pessoas, os cientistas veem nele a possível resposta para essa imortalidade do corpo. É sempre bom lembrar, né? A imortalidade do corpo. Então, começam a estudar esse homem, só que ele vai lembrando a história dele, e a história dele é um pouco a história da humanidade, porque um ser humano de 38 mil anos, no tempo em que o ser humano, nós, aqui na Terra, começamos a usar flautas, desenhar nas cavernas. Ele faz uma escultura, há esculturas. Tem uma escultura emblemática. Uma escultura que está muito relacionada com toda a história. Com a história. Quando ele se aproxima dessa escultura, há um grande acontecimento na história, que eu não posso contar tudo. Então, esse ser humano chega ao nosso tempo e é levado também a esses centros de mortalidade, e ele começa a ser testado, porque eles querem descobrir como é que ele sobreviveu. Porque, em tese, né, cientificamente falando, é preciso um monte de coisas que aconteçam com o nosso corpo. Por exemplo, é preciso que o sangue não congele, não vire vidro, né? Tem que ser alguma forma de preservação especial. Então, eles estudam esse homem para entender o que fazer para que eu, você e outras pessoas possamos nos tornar imortais. Só para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês que estão assistindo, tem um trailer. Tem um trailer, um trailer desse livro. Vamos acompanhar para a gente imaginar coisas aqui e voltar nessa conversa. Será que é mais um mamute? É gente, mas não é daqui. Nós ressuscitamos o homem. Criamos o primeiro imortal. Memória, memória, memória. Memória é uma coisa que tem vontade própria. Ela. Qual o nome dela? Me ajuda, sai daqui! Você pode ir pra Amazônia. Lá você vai encontrar o que procura. Ele é propriedade do governo da França! E vocês? Também anseiam pela imortalidade? Bem-vindo ao arquipélago da imortalidade. Aqui não tem Deus. É o nosso profeta quem vai nos levar à eternidade.
Você conversou com Ettinger, que foi o precursor dessa, o que pode parecer maluquice toda, mas não é, né? Pelo que você está falando. Em 2010, eu visitei nos Estados Unidos Robert Ettinger, um senhor que já tinha 91 anos naquela época, que é o fundador dessa ideia de imortalizar corpos pelo congelamento. Ele me contou como é que teve a ideia, me contou o que ele tinha feito para desenvolver aquela técnica, mas o mais interessante naquele momento era, ele morreu poucos meses depois e foi congelado também. Ele já me disse, eu estou me preparando, vou ser congelado, eu estou aqui perto do centro de mortalidade para que eles rapidamente congelem meu corpo, e ele está congelado até hoje nos Estados Unidos, esperando o dia de renascer. No livro, os personagens fazem muita reverência a ele, porque tem nele, alguns personagens, né, o fundador dessa ideia moderna de imortalização do corpo. Tem pessoas famosas que, tipo assim, é público, pessoas famosas que teriam sido congeladas? Olha, ou que já manifestaram desejo? Walt Disney, né, o criador da Disney, ele visitou esse mesmo centro de mortalidade do Robert Ettinger. Ele tinha muito interesse, inclusive houve um mito de que ele estava congelado, mas Walt Disney não foi congelado. Agora, tem um jogador famoso de beisebol americano, um apresentador de televisão muito famoso americano, Larry King, disse que vai ser congelado, mas é secreto, porque as pessoas que são congeladas, elas não querem contar para os outros, elas querem ficar congeladas e esperar que daqui a 100 anos elas possam renascer. Então há algumas centenas de pessoas, certamente muitas são famosas, até porque é caro, é muito caro você ser congelado, né? Então, mas não dá para saber quem são. Rodrigo, você teria vontade de ser congelado? Não. Por que não? Porque eu acho que a imortalidade do corpo, imagina, eu acho muito solitária a ideia de você viver como Matusalém, mais de 900 anos, 900 e como poucos. Noé, né, mais de 600 anos. São personagens históricas, né, que estão no Antigo Testamento e que tiveram um papel importante, mas imagina o que será, né, viver 600 anos. Suponha que tudo bem, nossos parentes também vivam 600 anos, 1000 anos. Mas faz sentido, né, viver tanto tempo? Eu preferia a ideia de viver um pouquinho mais só. Em vez de... Até porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse mundo maluco, e porque está bem maluco. Mas quem sabe a gente vive mais, vamos supor, a gente tenha 50 anos a mais de vida. Em vez de morrer com 80, 90, vamos até os 130, 140. E não aqui, vamos para Marte. Já que os problemas aqui ficaram um pouco complicados, imagino daqui a alguns anos a gente não sabe como é que vai estar, já se estuda a vida em Marte. Então, hoje também está muito associada a pesquisa de imortalidade com a conquista de outros planetas. Exato. Caminham juntas. Sim. Então, normalmente, quem está pesquisando uma coisa, pesquisa também a outra, com a ideia de ir viver eternamente ou por muitos anos em outro lugar. Você certamente fez muita pesquisa para escrever esse livro e também das vivências de anos, como eu citei, né? Você acredita que a ciência vai chegar a isso aí, Rodrigo? Eu acredito que a ciência já está muito perto de ter recursos para manter o nosso corpo vivo, ou, mais do que isso, criar novos corpos. A gente já viu a clonagem, não é novidade, né? Sim. Começou com a clonagem de animais, a questão humana é um pouco mais complexa, mas é possível, a ciência hoje pode fazer isso. Mas eu me pergunto, assim como os personagens do livro se perguntam, o que acontece com a nossa alma se a gente for transferido para um outro corpo? A ideia toda que nós temos de espírito, a nossa consciência era capaz de renascer num outro corpo? Ou de viver eternamente? É possível transferir a minha consciência toda artificialmente, né, por meio de computadores, para um outro corpo e eu renascer? Eu acho muito complexo. Mas, olha, tem muita gente que eu posso dizer que é séria, que faz isso, claro, faz disso a profissão de vida, né, faz disso a razão da vida e que leva a sério e acredita que isso vai ser possível. Espero viver para ver. Para a gente concluir, de onde vem a sua aproximação com esses temas religiosos, temas cristãos, já que dos 9 livros, né, esse é o 9º, você já escreveu 6 nessa temática, inclusive o livro Jesus, que também foi muito falado. O livro Jesus foi para mim o mais importante porque eu finalmente pude entrar a fundo nas questões que eu sempre tive, sempre quis entender melhor Jesus desde que eu era adolescente.
Uma coisa é a questão toda religiosa, que eu criado numa família católica, que eu estudando em colégio católico, universidade católica, sempre entendi, compreendi muito bem. Mas eu queria conhecer também a parte histórica. Em que mundo Jesus viveu? O que era Jerusalém naquela época? Quem eram as pessoas que cercavam Jesus? Né? Por que toda aquela história aconteceu daquela forma? Então, primeiro eu fiz um livro sobre Nossa Senhora Aparecida, não é relacionado diretamente com Jesus, mas já era o começo da minha curiosidade sobre as questões da fé e da religião, também muito interesse pelos milagres, como eles acontecem, se são questões humanas, se são sobrenaturais, se são coisas de Deus. Então, escrevi um livro chamado Milagres. Fiz uma biografia de Maria, mãe de Jesus, também já começando a querer entender a história de Jesus, comecei pela mãe, como me pareceu natural. Então, sempre foram assuntos que estiveram muito dentro de mim. Eu sempre quis estar próximo, além de sempre me sentir muito bem nesses ambientes. Eu vivi em Jerusalém por 4 anos. Sim. Então, eu ia ao Santo Sepulcro de Jesus com uma frequência que a gente vai, talvez, ao centro da cidade, quem mora no outro bairro. Eu ia com muita frequência, eu ia visitar, eu ia à missa, eu ia, às vezes, só para ver as pessoas, para pesquisar. Tem pedras em Jerusalém de 2000 anos atrás, o túmulo de Maria Sim. é do lado, é muito perto dali. Então, a história está viva em Jerusalém, na Terra Santa toda, e eu vivi lá. Inclusive, encontrei com o padre Reginaldo Manzotti lá algumas vezes, tivemos bons momentos lá. E a vivência em Jerusalém me fez ainda mais, né, me trouxe Aguçou com mais essa força vontade. essa vontade de escrever, porque caminhar pelos mesmos lugares onde Jesus caminhou e realmente ter certeza, não é dúvida, que ele caminhou por aquelas pedras porque só podia ser por ali, por exemplo, nos últimos momentos da vida de Jesus, é muito forte. E isso me inspirou muito, me deu muita curiosidade, e acabou que o livro nasceu em Jerusalém, os livros nasceram em Jerusalém. Isso aumentou sua fé? A questão histórica eu sempre gosto de separar. Separar. Eu gosto de separar, por quê? Porque eu, quando escrevo um livro, eu não tenho a capacidade de um padre, de um religioso, para falar da fé. Então eu falo da religião pelo lado da história, que é aquele que eu posso pesquisar melhor, que eu tive oportunidade de conhecer melhor e falar com muita propriedade. Mas é claro, você estando em Jerusalém, vivendo isso todo dia, é muito forte. Então eu sempre senti isso com muita força dentro de mim. Rodrigo, foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade, porque por essa empolgação toda eu posso dizer com certeza que virão outros e outros livros. Você não tem a dúvida. Já deve até ter coisas aí na cabeça, já deve até estar preparando, eu até né? conto para você. Porque o livro de Jesus, ele termina, eu já sabia disso quando escrevi, né? A história é muito grande, não cabe num só livro. Então ele termina com a crucificação de Jesus. O próximo livro que já estou escrevendo chama-se Cristo, que é a continuação da ressurreição de Jesus até o momento que os apóstolos começam a ir pelo mundo espalhando a religião cristã. Então vamos combinar que você vai voltar aqui comigo para a gente Volto. falar do próximo livro. Claro, com certeza. Obrigada, foi um prazer estar com vocês também.